Queridos, eu quero convidá-los neste momento a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, de 25 a 34. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, de 25 a 34. Mesmo sentados, porém, reverentemente, acompanhe a leitura da palavra de Deus. E certa mulher que havia 12 anos de um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada me aproveitando isto, antes do pior, ouvindo falar que Jesus veio por detrás, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia-se: tão somente tocar na sua veste sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu o seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes que ele tocou? E ele olhava em redor para ver de onde isto fizeram. O que eles fizeram? Então a mulher, que sabia que ele tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e ser curada deste teu mal. Querido Deus, liga a tua palavra, rogamos do Senhor agora, Pai, a iluminação e a unção do teu Espírito para a palavra que vamos refletir neste momento, em nome de Jesus, amém. Eu quero pensar com os irmãos, também com aqueles que nos acompanham na transmissão, sobre o seguinte tema que me propõe: em busca do milagre. Queridos, durante todo este culto, desde o prelúdio inicial, canalizou-se para esse momento, canalizou-se para esta hora. Não são poucas as pessoas que estão em busca do milagre. Não são. Quantas estão? Por há pouco estávamos orando ali no momento de oração pelos diáconos, e nós orando pelas UPAs que estão superlotadas, nós orando pelos hospitais que estão superlotados, nós orando por esta epidemia de dengue, chikungunya, zika, que está, na verdade, mexendo, abalando as estruturas da nossa sociedade. E a gente tem orado muito por isso. Essa semana foi uma semana de clamor e de oração aqui na nossa igreja. Pelo grupo do WhatsApp, a gente compartilha algumas coisas que Deus, na verdade, fez, milagres que Deus realizou. Na quinta-feira, o sobrinho do meu genro, então nesse caso, sobrinho da minha filha também, ele constatou-se Covid. Garotinho, pequenininho, deve ter uns 5 anos, é isso, né? Então, constatou Covid, mas como ele já tem problemas respiratórios, a situação complicou, e o médico disse: olha, se ele não melhorar, ele vai ser entubado. E nós nos colocamos desde o início da manhã, quando a Isabel colocou um pedido de oração para a gente. Desde o início da manhã, clamando. Durante várias vezes no dia, eu clamei pela vida do Vitor. Intercedi, Giovana também intercedeu e tivemos. Quando era o final da tarde, tivemos a resposta de que felizmente foi controlada a sua respiração e que não precisou ser entubado. E ele foi e daí a pouco foi para o quarto,
Quando é ontem, já mandaram um vídeo dele em pezinho lá, subindo naquela escadinha lá, para poder ver a janela da enfermaria que ele estava lá. Deus, há muitas pessoas buscando milagre, nós buscamos também, não é? Quando foi na sexta-feira, foi sexta? Sexta-feira, nós fomos surpreendidos também com a situação da Manu, não é isso? Maria Eduarda, Duda. Fomos surpreendidos com a situação dela, que ficou desacordada desde as 4 horas da manhã. E com as dificuldades médicas, a possibilidade também de ser entubada. E nos colocamos em clamor, a igreja também colocou em clamor. E Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele restaurou aquela menina, não precisou de ser entubada e já está em casa. Amém. Para a glória de Deus. Queridos, Deus tem feito coisa extraordinária. A filha da irmã, essa semana, toda essa semana, a filha da irmã Nilda submeteu-se a uma outra cirurgia por causa de uma infecção que ela tinha adquirido pela cirurgia anterior, que não melhorava. E nós nos colocamos em clamor, ela já está em casa. Meus amados, não são poucas as pessoas que estão em busca de milagre. Nós colocamos aqui alguma coisinha que está bem perto da gente, mas há muita gente em busca de milagre. Queremos sempre o transcendental de Deus nas diversas áreas de nossa vida, a atuação transcendental do Senhor. Milagres, o operar de Deus é sempre maravilhoso e vem de maneira que nos faz realizados, felizes e abençoados. Nós assim ficamos gratos por aquilo que Deus faz. Esta mulher havia buscado os caminhos da medicina, a mulher do texto aqui, que ela pudesse ser curada, e por onde ela pudesse ser curada. E ela buscou os caminhos da medicina e pronta para voltar ao seu estado natural, mas a cada dia sua busca terminara. Estava decepcionada, estava chateado com aqueles longos anos, com aquele fluxo de sangue, em algumas tradições com aquela hemorragia que ela sofria há longos anos com aquela situação. A história narra que ela sofria há muitos anos de uma enfermidade. Ela ouviu dizer que estava na cidade, no outro lado da margem, um homem que poderia ajudá-la, pois ele já tinha curado a muitos naquela redondeza, muitos como cegos, paralíticos, leprosos, expulsou muitos demônios. Seu nome era Jesus. Ela percebeu que em Jesus poderia alcançar a sua cura. Eu quero dizer para você que não só cura de enfermidade, mas qualquer milagre que você precisa, ele só pode acontecer pelos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele assim o pode fazer. Ela percebeu que em Jesus poderia alcançar. Ela já tinha corrido atrás de todos os recursos, mas só em Jesus ela poderia de fato ter a sua situação plenamente resolvida. Vejamos, portanto, os caminhos que esta mulher do texto buscou para alcançar a sua cura, para alcançar o seu milagre. Caminhos que podem destruir a mim e a você também. Eu considero algumas verdades aqui. O primeiro caminho que eu coloco aqui, para alcançar o milagre, ela alcançou o milagre porque ela recorreu à pessoa certa. Ela recorreu à pessoa certa. Aquela mulher teve um longo sofrimento. Marcos relata que ela recorria a médicos antes disso. Durante 12 longos anos ela perdeu o seu tempo, gastou o seu dinheiro, e a enfermidade continuava a atormentar a sua vida.
Olha, veja bem, nada contra recorrer aos recursos da medicina, nada contra recorrer aos médicos, mas sobretudo crendo que a gente recorre aos médicos, sabendo que Deus, o nosso Deus, é o Senhor da medicina. O nosso Deus é aquele que opera. Os médicos são tão somente canais e instrumentos, os medicamentos são canais e instrumentos, mas é Deus quem faz. O salmista no Salmo 103, verso 3, ele diz assim: é Ele, o Senhor, quem perdoa os nossos pecados e cura as nossas enfermidades, e cura as nossas doenças. É Ele quem faz milagre. E Ele usa também a medicina. Ele pode fazer de forma transcendental e imediata, como pode usar a medicina. E a mulher não fez nada de errado em buscar os recursos da medicina, mas a medicina não tinha recurso para ela. E ela entendeu que poderia recorrer. Ela disse que via que Jesus estava por ali, ela recorreu a Jesus, ela recorreu ao Senhor, não é? A medicina sem o Senhor também não resolve. Então é preciso de fato recorrer a Jesus. Muitas pessoas hoje estão na mesma situação, procuram inúmeros recursos para poder resolver o seu problema, procura até médicos, nada de errado nisso. Muitos que se dizem ajudar são procurados, procuram as religiões, o misticismo, procuram muitas vezes religiosidades que diz que podem resolver o problema, mas nada conseguem porque não batem na verdadeira porta. Jesus disse lá em João capítulo 10, verso 9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Eu quero, a partir desse texto aqui, também dizer que o maior milagre que Deus pode fazer na vida do ser humano é o milagre da salvação eterna, é o milagre da conversão, é o milagre da mudança de vida na vida do ser humano. E para isso o ser humano precisa entrar por essa porta que é Jesus, para que ele possa alcançar uma vida verdadeiramente transformada pelo Senhor. Dia após dia, aquela mulher piorava do seu mal. O mundo em que vivemos também está cada vez pior. Nada melhora sem a intervenção de Cristo, nada melhora sem a intervenção do Senhor. Muitos estão morrendo, indo para o inferno, mas não querem tocar em Jesus, como aquela mulher quis tocar em Jesus. Não querem tocar no Senhor Jesus Cristo. Não devemos desanimar. E eu digo aqui que há 2 anos atrás nós pregamos muito aqui na campanha dos missionários: Jesus Cristo é a única esperança. Ele é a única esperança. É Ele que pode, na verdade, resolver os nossos problemas, sejam enfermidades ou sejam outras situações, outras circunstâncias. Então é preciso, na verdade, recorrer à pessoa certa. E a pessoa certa para se recorrer a Jesus. Não adianta recorrer à idolatria, não adianta recorrer ao espiritismo, não adianta recorrer a nada disso. Mas o recurso que temos é o Senhor Jesus. Porque estas situações, a Bíblia diz que o inimigo se transforma em anjo de luz, o diabo se transforma em anjo de luz, e pode até fazer algumas coisas, pode até curar pessoas, mas prende a elas numa situação terrível, prende na idolatria, prende no espiritismo, prende um monte de coisa. Há bem pouco tempo havia um sujeito que era apelidado de João de Deus, que no fim era João do Diabo mesmo, né? Aliás, é João do Diabo, ele não morreu ainda. Que ele fazia curas espirituais, e pessoas saíam de lá curadas.
mas como o inimigo se transforma em anjo de luz, às vezes o inimigo faz coisas desta natureza, sabe para quê? Para poder prender a pessoa naquela situação, poder segurar a pessoa naquela situação. Mas eu estou falando de alguém que pode nos dar liberdade verdadeira, alguém que na verdade pode nos libertar. A Bíblia disse que se o Filho de Jesus nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Então, queridos, diante das situações da sua vida, diante dos milagres que você precisa da sua vida, recorra à pessoa certa, recorra a Jesus. Então esta é uma lição que aquela mulher traz para nós. Ela recorreu, ela foi até Jesus e tocou nele, crendo que ele poderia resolver o seu problema. Mas uma outra verdade que eu acho nesse texto aqui, para as nossas vidas, não só ela recorreu a Jesus, mas ela venceu também os obstáculos. Venceu os obstáculos. Semana passada eu falei sobre os obstáculos para seguir a Jesus. E essa mulher, ela não teve obstáculo, ela venceu os obstáculos. Muitas são as barreiras, queridos, que nos impedem de receber a cura, de receber o milagre, de receber a bênção, de receber a solução dos nossos problemas. Muitas são as coisas que nos impedem de receber. O texto diz que aquela mulher se aproximou por trás de Jesus e tocou em seus versos 27 e 28, ele diz isso, né? Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela recorreu à pessoa certa, mas ela também venceu os obstáculos. As pessoas que não estão dispostas a vencer os obstáculos para poder chegar até Jesus, para poder, na verdade, ir em busca do seu milagre, em busca da solução do seu problema. Muitos obstáculos foram vencidos por ela. Primeiro, ela não tinha um nome, diz a Bíblia, uma certa mulher. Nem nome ninguém, a palavra não veio a ela ali. Uma certa mulher. Uma mulher, naturalmente, não era alguém da sociedade em si. A época em que ela vivia, outro obstáculo, ela tinha que vencer o preconceito. Além do preconceito natural e inerente às mulheres, uma mulher com fluxo de sangue não podia se expor, sob pena de ser morta por ser imunda. Era a cultura da época. Outro obstáculo que ela venceu, ela tinha de vencer a tradição, cujo preceito pregava o silêncio para as mulheres. Ela não podia expor suas opiniões, além da possível anemia que ela sofria. Talvez ela não tivesse muita força para poder ficar em pé. Outro obstáculo é que naquela época muitas pessoas queriam ser curadas, mas eram impedidas pela grande multidão que ficava ao redor de Jesus. Até os discípulos muitas vezes não permitiam que estranhos se aproximassem de Jesus. Eles formavam um tipo de um cordão de isolamento em torno dele, e geralmente ninguém ultrapassava esse bloqueio. Lembra lá do caso do cego de Jericó? Ele gritava por Jesus e disse: não importa o mestre, afastando ele. Jesus mandou chamá-lo. Então esse é um outro obstáculo que aquela mulher enfrentou naquele momento, mas ela venceu os obstáculos. Aquela mulher não desistiu da dificuldade apresentada. Ela deve ter ouvido muitas palavras de derrota e de desânimo que poderia levá-la a desistir, mas ela seguiu em frente, ultrapassou e invadiu o cordão de isolamento que a impedia de encontrar sua cura. Tanto é que naquele momento havia uma multidão ali. Naquele momento Jesus viu que havia saído virtude, havia saído o poder dele. Ele disse: alguém me tocou. E os discípulos ficaram impressionados: Senhor, a multidão está te apertando aqui, como é que você diz alguém me tocou? Eu falei: não, alguém me tocou de forma especial, porque de mim saiu virtude, de mim saiu
Aquela mulher, na verdade, venceu os obstáculos, inclusive daquela multidão que ele viu. Então, para que você possa alcançar o seu milagre, vencer, ou possa, na verdade, estar em busca do seu milagre, você precisa vencer todos os obstáculos para poder estar diante de Jesus. E um dos grandes obstáculos que o ser humano tem hoje é a chamada incredulidade, é o ceticismo, é a incredulidade. Preciso vencer o obstáculo da incredulidade para poder alcançar o seu milagre, o milagre das situações que você vive precisa da interferência de Jesus, mas sobretudo também o milagre da sua salvação eterna, da certeza inabalável da vida eterna. Uma outra coisa que aquela mulher fez, que é uma outra característica que eu coloco aqui, que você deve fazer em busca do seu milagre, é manifestar fé. Aquela mulher manifestou fé. O verso 34, nós lemos a ela, e ele disse: Jesus, filha, a tua fé te salvou, vá-te em paz e ser curada do seu mal. Jesus sabe quando alguém vai a ele com fé. Por isso que eu disse que um dos grandes problemas é a incredulidade. E muita gente, até mesmo religiosa, até mesmo crente, às vezes não vai a Cristo com fé. Começa a pedir as coisas a Cristo, mas fica duvidando se ele vai atender Cristo. Fica duvidando. Na verdade, é preciso pessoa com fé. Ele sabe quando alguém vai a ele com fé, ele sabe quando de fato a sua oração ultrapassa o teto e chega no trono da graça de Deus. Ele sabe disso. Ele sabe de tudo isso. Ou quando a sua oração não passa a sua expressão verbal, é preciso fazer com fé. Ela ficou curada não porque o vestido de Jesus conseguia poder, nada disso, mas porque ela tinha fé. Ela acreditava que se fizesse aquilo, ela seria sarada do seu mal. Ela acreditava nisso. É preciso crer, meus amados. Crer significa ter por certo o verdadeiro, ou seja, eu peço alguma coisa a Deus e eu tenho por certo o verdadeiro de que Ele está me ouvindo e que Ele vai me atender. É preciso isso. Por isso devemos crer, ter fé em Jesus, porque quem duvida, diz a Bíblia através de Tiago, capítulo 1, verso 6 e 7, que nada recebe. Peça com fé, não duvidando, porque quem duvida, nada recebe. Então, eu convido para você nesta noite aqui nesse santuário, e para você também que nos acompanha na transmissão, é na verdade manifestar fé. Agora, fé é diferente de crendice. Há muita gente diz que o Brasil é um país de fé, o Brasil é um país de crendice e não de fé, porque a fé verdadeira é canalizada com o Senhor Jesus. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquele que não se vê. E eu quero caminhar com uma última lição que tiro desse texto aqui para nossas vidas. Aquela mulher, ela foi em busca do seu milagre e ela fez algumas coisas, né? Ela recorreu à pessoa certa, ela venceu os obstáculos, ela manifestou fé e ela valorizou as coisas espirituais. Valorizou as coisas espirituais. Quantas vezes as pessoas buscam apenas as coisas materiais para a sua vida? Quantas vezes? Não tem nada de errado nisso não, em ter coisas materiais, mas buscar apenas isto e colocar o coração nisto. Paulo diz: se você espera em Cristo apenas para esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Muitos querem estar bem na vida, ter dinheiro, posição, reconhecimento, também não tem nada de errado, mas se você quer apenas isto, e o valor maior seu não for
for de fato o valor das coisas espirituais, você está totalmente errado. Às vezes o dinheiro não resolve problemas, ele cria problemas. Como cria? Especialmente quando os nossos progenitores falecem e deixam bens. Aí cria problema com a filharada, com os herdeiros, né? Então o dinheiro cria problemas. Ah, mas o dinheiro não traz felicidade. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o amor ao dinheiro, o amor exacerbado a ele, é a raiz de toda espécie de males. 1 Timóteo 6,10 menciona isso. O dinheiro é uma bênção. O dinheiro sustenta a obra missionária. Nós vimos aqui falar sobre missões agora há pouco. Se a gente tem dinheiro e pode investir em missões, é ótimo. Se a gente tem dinheiro e pode investir na igreja do Senhor, para os projetos da igreja, para o avanço da igreja, para que as coisas aconteçam, para sustentar o ministério da igreja, sustentar a estrutura da igreja, isso é bênção. Você deve usar para a glória do Senhor. Agora, o dinheiro como um Deus em si, é isso que na verdade ele traz mais problema. Aquela mulher já havia gastado, ela tinha dinheiro, ela havia gastado todo o seu dinheiro com um especialista e nada conseguiu. Além disso, sofreu outro problema a seguir: falta de dinheiro. Falta de culpa nenhuma também, né? Precisamos valorizar as coisas espirituais. Precisamos ter os valores do interior. Então ela foi ao encontro de Jesus. Ela não ficou simplesmente esperando a cura em sua casa de braços cruzados. Ela foi. Ela não ficou apenas o buscando por distância, mas ela foi até ele. Isaías diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E a Bíblia diz em Salmo 46, verso 1, que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente no momento de angústia e tribulação. Ele está presente. É preciso buscar. Ela foi até ele. Queridos, assim como aquela mulher, temos que ir ao encontro de Jesus com a mesma fé e crendo que essa mesma cura pode acontecer conosco, crendo que o Senhor tem um milagre para a nossa vida. Já foi falado aqui nas ministrações que ouvimos. Ele pode estancar os nossos fluxos malignos, fluxo do pecado, fluxo das doenças, fluxo do orgulho, fluxo da maldade, traumas de tudo que nos impede de ter uma vida saudável e tranquila, pode ser estancado. Lá em João capítulo 6, 37 está escrito: Jesus disse: aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Eu fecho esta palavra dizendo que esta mulher foi vitoriosa. Ela chegou enferma e saiu curada. Chegou enferma e saiu curada. Precisamos ter um alvo definido para nossas vidas. Jesus está interessado em sua vida, seus problemas, suas dificuldades e sua cura. Quem sabe você vive uma situação semelhante a esta? Sofre algum tempo de um mal. Esse mal pode até não ser uma enfermidade, mas ser outra coisa. Sofre de algo que tira a sua paz, que tira as suas forças. Quem sabe você bate em portas erradas há muitos anos, procurando uma solução para a sua vida e nunca encontrou alguém que resolvesse o seu problema. Eu quero dizer para você que nesta noite Jesus está aqui. Você acredita nisso? Amém. Você acredita nisso? Amém. Jesus verdadeiramente está aqui. Ele é a porta. Você pode sair daqui com a sua vitória. Você pode sair daqui com o seu milagre. Você deseja recorrer a Jesus?
nas demandas da sua vida? Deseja recorrer a Jesus? Deseja vencer os obstáculos? Deseja vir a Cristo com fé? Deseja valorizar as coisas espirituais? Você deseja, de fato, vir ao Senhor Jesus? Colocar a sua vida diante de Jesus? Você que nos ouve, inclusive, em primeiro lugar, como eu disse, o primeiro milagre, o maior milagre é a fé em Cristo como Salvador. Em decorrência desse milagre, ele opera outros em nossas vidas. Interessante ressaltar, queridos, que Deus opera em nossas vidas e nos abençoa. Alguém disse para mim um dia desse, no lugar que eu estava pregando: não, pastor, não adianta, nós vamos morrer. Eu falei: vamos. Mas enquanto Deus nos dá a bênção de prolongar a nossa vida aqui, que coisa maravilhosa, né? Ele nos dá qualidade de vida, que coisa boa. Com qualidade de vida eu quero ver muito, nós podemos ver muito, e Deus pode operar na sua vida. Eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento. Nós vamos orar, já caminhando para o encerramento do nosso culto. Quero dizer para você o seguinte: você está em busca do seu milagre, seja qual for a situação. Pode ser cura para a sua vida, para algum ente querido, pode ser uma situação familiar, uma situação na sua vida empreendedora, uma situação de trabalho. Seja qual for a situação, você quer colocar esse milagre que você está em busca dele na presença do Senhor agora? Quer que oremos por sua vida? Quer orar comigo aqui nesse momento? Vem aqui à frente, vamos orar juntos. Se você quiser, pode sair, pode vir aqui à frente. Nós vamos orar juntos nessa hora. Pode chegar mais para frente. Vamos interceder pelas nossas vidas.